todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Voz Missionária. Hoje vamos tratar, como sempre, de mais uma curiosidade bíblica, então fique conosco e acompanhe até o fim. Antes de começarmos a falar sobre o nosso texto de hoje, sobre a curiosidade bíblica de hoje, peço que se juntem a mim numa oração. Santo e poderoso Pai das alturas, Tu, Senhor, és bondoso e maravilhoso dos céus, pedimos, Senhor, que a Tua presença possa estar aqui, Senhor, nesse momento, que possa se manifestar, Pai, o Teu Espírito, de modo que consigamos entender esta palavra. É tudo o que pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Feita a nossa oração, hoje vamos falar de mais uma curiosidade muito, mas muito importante da Bíblia. A nossa curiosidade de hoje é relacionada aos nomes ou ao significado do nome. Ou seja, qual é o sentido de se atribuir um nome ou o sentido de mudança de um nome na Bíblia? O que é que significa para alguém ter um nome mudado por Deus? É isso que vamos descobrir hoje nesta curiosidade. Primeiro, podemos nós perceber que para nós, na nossa cultura de hoje em dia, para escolher um nome, geralmente escolhemos por estética, porque é bonito, porque gostamos, por preferências, ou em homenagem ao nosso avô, pai, enfim, por diversos motivos. Entretanto, na cultura antiga em que a Bíblia foi escrita, a escolha dos nomes tinha uma grande importância, o sentido e o significado do nome da pessoa tinham uma grande importância. Isso porque o nome revelava um pouco ou muito do que a pessoa era, seja do seu caráter, da questão espiritual, da identidade da pessoa, talvez do contexto cultural, das circunstâncias em que a pessoa nasceu, entre tantos outros motivos pelos quais serão dados os nomes, diferente de hoje. Então, está aí a dica. Antigamente dava-se o nome por vários motivos e o nome tinha um significado muito grande para os antigos. Tanto que se a pessoa não tivesse o nome, é como se ela não existisse. O nome dela definia quem ela era. Bom, outro motivo pelo qual os nomes eram importantes antigamente é que quem dava o nome a alguém tinha autoridade sobre a pessoa a quem atribuía o nome. Temos, por exemplo, o Adão, no Gênesis, quando lhe é dada a autoridade para fazer o quê? Para dar nome aos animais. Mostrava que ele tinha o quê? Tinha autoridade sobre os animais. Mas então, qual seria o sentido de Deus mudar o nome de alguém? Ao vasculharmos, ao lermos a Bíblia, podemos perceber que vários homens ou várias mulheres também foram mudados ou tiveram seus nomes mudados por Deus. Mas o que é que isso significou para a vida dessas pessoas? Bem, podemos ver, por exemplo, o patriarca Abraão, abrindo Gênesis 17:5, já tenho aqui o verso que diz o seguinte: Abraão já não se chamará o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Então, antigamente, o nome Abraão significava pai exaltado, significa pai exaltado. E o nome Abraão, para o qual ele foi mudado, significa pai de grande número. E aí notamos uma grande diferença, um grande contraste. A sua esposa Sarai, o significado do seu nome era minha princesa. Quando foi mudado para Sara, no sentido de princesa, ela já não estava mais numa individualidade. Podemos notar que esse casal tinha os seus nomes, ou o significado dos seus nomes pressupunha uma certa individualidade, uma certa particularidade deles. Mas ao Deus mudar o nome deles, demonstrava para eles que eles não seriam apenas... o seu nome agora não teria apenas um sentido individual, mas seria um nome que ia pressupor toda uma coletividade. Vemos aqui o Abraão sendo chamado pai de numerosas nações, porque ele foi constituído por pai da descendência santa. Então podemos perceber mais um contraste, mais um significado que trouxe para a vida de Abraão ter o seu nome mudado. Podemos também ter Jacó, que significa calcanhar, ou aquele que segurou o calcanhar. Podemos, por exemplo, ter Gênesis 25:26, que é aí onde percebemos que Jacó lhe é atribuído o nome que é onde tem a atribuição do nome Jacó, que significa aquele que segurou o calcanhar ou calcanhar. Bom, ele foi mudado de seu nome por Deus para Israel, que é aquele que luta com Deus. Vemos isso em Gênesis 32:28. O que
que significou para Jacó essa mudança de nome? Bom, lendo as escrituras, nós podemos perceber que Jacó teve o seu passado alterado, o seu caráter alterado. Por quê? Porque ele foi conhecido, ou é conhecido como enganador, primeiramente, porque enganou o seu irmão, e depois é conhecido como Israel, após ter lutado com Deus e ter recebido a bênção. Isso também demonstra a mudança de caráter, a mudança do futuro e do caminho que Jacó tomou para a sua vida. Então, ter um nome mudado por Deus pressupõe uma mudança no nosso futuro, uma mudança no nosso caráter, no nosso ser espiritual, na nossa identidade. Pressupõe também que Deus tem uma autoridade sobre a nossa vida. Os patriarcas ou os antigos davam nomes aos seus filhos, talvez no sentido de conferir um desejo sobre o futuro do filho, que eles gostariam que o filho fosse. Também tem a questão de proferir bênção também, para a questão de terem recebido aquele filho. Então são vários os motivos pelos quais a importância do nome é destacada para os antigos. Temos, por exemplo, a história de Daniel. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Vemos que quando Daniel é levado cativo para a Babilônia, o seu nome é mudado para Beltesazar, que significa depositório dos tesouros de Bel. Isso o fato do nome deles ter sido alterado mostra que, de certa forma, também a questão da autoridade sobre a pessoa que você confere o nome. Também tem a questão da identidade. Nabucodonosor, de certa forma, ao mudar-lhes o nome, queria lhes tirar a sua identidade, queria lhes mudar não apenas no sentido do nome, mas também do caráter de quem eles eram, da identidade deles como cristãos, como sendo do povo de Deus. Então, aí está a questão da importância dos nomes, ou do significado do nome para os antigos, também do significado de ter o nosso nome ou o nome deles mudados por Deus. Pressupunha a mudança de caráter, uma nova vida, um novo caráter, um novo rumo a seguir, uma nova identidade. Eis aí a curiosidade de hoje. Agradeço por ter ficado conosco até agora. Que Jesus possa lhe abençoar imensamente. Amém.